Olá, oitavo ano! Vamos começar aqui a nossa segunda revisão sobre o conteúdo hoje, Guerra do Paraguai e a questão abolicionista no nosso Brasil. Então, todos esses vídeos detalhadamente já foram postados anteriormente, se você quiser se aprofundar no assunto. Hoje, como é uma revisão, vamos trabalhar os pontos principais. Então, começando pela Guerra do Paraguai, esse conflito internacional que foi vivenciado durante o segundo reinado de Dom Pedro II. E nós temos aqui as principais formações, e motivos para esse conflito. Então, nós temos um ditador no nosso vizinho Paraguai, que é Solano Lopes. Ele queria uma abertura, um controle da Bacia do Prata para ter saída para o mar, já que o Paraguai é isolado, é um país que não tem saída para o mar. Então, o Brasil, para conter, Solano Lopes e a sua política expansionista, irá se aliar aos hermanos argentinos e aos nossos vizinhos uruguaios, tá? Então, esse foi o motivo aqui, do conflito, ou seja, o interesse do conflito inicialmente foi dado pelos paraguaios com o ditador Solano Lopes. O Brasil, no início, não tinha um exército organizado, precisou do apoio do exército dos países que ele se aliou, que eram países republicanos, ou seja, é quando os nossos soldados irão ter contato com outra forma de governo que não fosse a monarquia, ou seja, o Brasil ainda era imperialista, era um Brasil que tinha um controle da América do Sul, da América Latina, e nosso exército vai ser organizado por Duque de Caxias. Em 1866, o Marquês Luiz Alves de Lima e Silva, conhecido como Duque de Caxias, é quem irá assumir o comando das tropas brasileiras. Ele não vai ficar até o final da Guerra do Paraguai no conflito. Antes disso, ele abdica do cargo e entra o genro de Dom Pedro II, o marido da princesa Isabel, o Conde d'Eu, para continuar o comando do Exército Brasileiro. Nós detalhamos essa parte no vídeo anterior, sobre o conteúdo mais detalhado. Então, nós temos aí, soldados também foram convidados a participar da guerra. Esses escravos que se tornaram soldados ganhariam a liberdade, a alforria, quando voltasse do conflito. Muitos dos seus proprietários não quiseram dar essa alforria, mas o exército também não perseguiu e deixou livre esses ex-soldados e agora libertos, Então, nós temos aí um Brasil ainda escravocrata, lutando pelas questões abolicionistas, e nós veremos que isso vai dar início ao fim da monarquia no nosso país e a proclamação da República mais adiante. A questão abolicionista, ela foi muito forte, porque eu citei aqui, por exemplo, a Carta de Alforria, que foi negada por muitos dos donos de escravos quando os seus escravos retornaram do conflito. Então, como muitos outros escravos do Brasil, Raimundo foi comprado e libertado com um objetivo específico: ingressar na luta contra as forças paraguaias. Então, aqui é uma citação da história de um ex-escravizado, Raimundo, que ele conseguiu o direito, da sua alforria, porque ele participou do conflito. Mas, quando ele retornou, essa alforria não queria ter sido negada pelo seu antigo proprietário, mas ele tinha o direito da liberdade. O Brasil no século XIX. O escravismo no Brasil do século XIX tem raízes históricas. O Brasil teve mais de 350 anos de escravidão. Foram muitas as revoltas dos escravizados, foram muitos os quilombos criados pelos escravos fugitivos, Então, a política migratória no Brasil, ou seja, quando se trouxeram os imigrantes italianos, os imigrantes europeus, eles vieram com ideias anarquistas, eles vieram também com a ideia do trabalho livre e assalariado.
algo que o Brasil não vivenciava, porque a gente ainda estava vivendo um país escravocrata. Então nós tivemos algumas leis, inicialmente, né? Tem que lembrar que a base da economia do nosso país era o café, e esses imigrantes vieram também para trabalhar nos cafezais, junto com os escravizados. Nós temos aqui uma citação onde diz: no regime de cativeiro, os escravos eram incumbidos de mais diferentes tarefas ligadas ao café: derrubada da mata, preparo da terra, cuidado dos viveiros, plantio das mudas, colheita dos frutos e beneficiamento. E imagine um escravizado que faz mais funções do que o imigrante que está chegando e que recebe por aquele serviço. E que não será integrado mesmo após, né, a abolição, ele não será integrado às terras e ao trabalho assalariado. Então, em 1850, nós tivemos a questão das terras devolutas, que ficaram nas mãos dos grandes proprietários de terra, de quem já tinha terra. Ou seja, o governo ele cria a lei de terras em 1850, que era para dar o registro da terra, de quem tinha posse da terra, mas só quem tinha direito era quem pagasse pela terra, que comprasse o registro daquela terra. E quem tinha dinheiro para comprar era o escravizado? Era o imigrante? Não. Quem tinha dinheiro para comprar eram os antigos barões de café, os coronéis, os seus filhos, os seus netos. Então as terras continuaram concentradas na mão da oligarquia, ou seja, da elite agrária, dos ricos, da aristocracia rural. Então a mão de obra barata e numerosa para grandes latifundiários era muito fácil. Ele controlava, né, toda a sua economia usando a mão de obra escrava, pagando salários ínfimos, baixos aos imigrantes, e continuava sendo, né, os principais donos da terra nesse país. E não mudou muito. Com a lei de terras, o nativo, o indígena, ele estava excluído, ele perdeu, né, o direito da sua posse, porque o indígena ele também não tinha dinheiro para comprar esse registro das terras. Isso só vai ser garantido na nossa Constituição de 1988, que é a nossa atual, depois da ditadura militar, é que as terras indígenas, né, vão estar garantidas por lei. A luta pela terra no nosso país ela é constante até os dias atuais. Então nós temos, vamos aqui para as outras leis abolicionistas. Nós tivemos a lei do ventre livre, que dizia que o filho da escravizada, quando ele completasse 21 anos de idade, ele se tornava livre. A lei do sexagenário, quando o escravo tivesse mais de 60 anos, ou seja, uma média, né, de 65 anos de idade, ele se tornava liberto. Muitos nem chegavam a essa idade pela vida dura que eles tiveram, até chegar no 13 de maio de 1888, que é a assinatura da Lei Áurea, e que põe fim à escravidão no nosso Brasil, assinada pela filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel. Então aqui nós temos uma imagem, né, de como aconteceu. Ela não gostava muito de participar das questões políticas. Seu pai nunca colocou ela a par dessa parte. Ela deixava muito também nas mãos do seu esposo, né, do seu marido. Mas ela foi a responsável pela assinatura da Lei Áurea, né? Ficou para ela esse papel. Os ex-escravizados, após a abolição, não tiveram uma política para eles serem aceitos como trabalhadores assalariados, não teve uma política para moradia, não teve para inserção, né, dentro da sociedade. Então muitos ex-escravizados tiveram que contar mesmo foi com as redes de solidariedade entre eles mesmos, entre os ex-escravizados. E assim fundaram-se principalmente nas periferias as favelas, né? Principalmente ali na região central do Rio de Janeiro. Um ajudava o outro na construção das moradias e foram criando o seu novo modelo de vida.
Bons estudos e até a próxima.